foram feitas as primeiras prisões daqueles que chamamos de terroristas domésticos. Olhem para os rostos deles, não parecem diferentes dos rostos de outros jovens. Você encontra muitos desses em universidades, cafeterias e outros lugares. Mas por trás desses rostos aparentemente normais arde o fogo da sede de matar. Bem, vamos por partes. Quando pensamos na Antifa, geralmente imaginamos cenas como essas. Cidades governadas por democratas, como Portland, permitiram que a Antifa espalhasse o caos e a desordem nas ruas por muitos anos. Novembro de 2024 trouxe não apenas choque para uns e alívio para outros. Esse foi um momento decisivo na história do país. Se conseguiremos manter a América, o rumo da América para o qual estamos tentando voltar, eu não sei mais. Mas parece que a América é a única no mundo, de novo a única no mundo, que tenta devolver a liberdade aos cidadãos sem sangue de revoluções. A verdadeira liberdade, não a de que Che Guevara falava. Aliás, talvez ele nem cantasse, só mencionasse liberdade. Todas as revoluções, guerras de libertação, rebeliões sangrentas e protestos só traziam piora na vida dos cidadãos. Os jacobinos na França, os bolcheviques na Rússia, o movimento de libertação nacional na África, os ayatollahs no Irã, bem, muitos outros, naturalmente. Já os Estados Unidos, os americanos tentam, por meios legais, se livrar daqueles que tentaram tornar nossa vida conveniente para eles. Sem levar em conta que, nos Estados Unidos da América, o governo não concede nada à população, que os cidadãos contratam o governo para proteger o país. A população, bem, os necessitados, os incapazes. Em nenhum lugar da Constituição que nós nos comprometemos a cumprir, pelo menos aqueles que vieram para cá levantaram a mão e juraram. Não está dito que podemos ser explorados, pressionados, presos e que os resultados das nossas decisões podem ser manipulados. Nós, americanos, tanto os que nasceram aqui quanto os que se tornaram americanos, mostramos ter força suficiente. Obrigado ao Trump, em torno de quem conseguimos nos unir, que, na minha opinião, é o único entre todos os políticos que conheço que não busca o enriquecimento pessoal às nossas custas. Aqui estamos nós tentando impedir que a sociedade caia no abismo, e até agora estamos mantendo a América à beira do precipício. Senhoras e senhores, ainda não nos afastamos do abismo, mas estamos segurando e talvez, com o tempo, se Deus quiser, vamos virar para o outro lado. Sabe, as eleições de 2024 foram um ponto de virada para a América. Durante muitos anos, a Antifa e os extremistas de extrema esquerda praticamente podiam agir impunemente. Eles eram protegidos pelas autoridades estaduais e locais. Reprimir esses extremistas de esquerda é, no mínimo, uma tarefa politicamente complexa. Agora vemos Trump agir sem restrições em seu segundo e último mandato, sem pensar de forma conservadora. Não, é pra frente, sem freios. E o que é ótimo é que agora está sendo estabelecido um novo padrão. Ele meio que ultrapassou esse limite, digamos assim, ele está expandindo os limites, e eu acho que, em muitos aspectos, isso sinaliza o fim dessa era de ilegalidade. Estou mostrando o programa para vocês. Bem, digamos, traduzido para o russo, soa como mentalidade liberal. Ela se concentra nos acontecimentos atuais deste país. E neste programa, outros grupos paramilitares Antifa e outros grupos de esquerda, sim, eles são hoje, digamos, a expressão militar da ideia da ala esquerda do Partido Democrata. Legendas. Antifa agora foi classificada como organização terrorista e agora militantes da Antifa enfrentam as primeiras acusações de terrorismo no país. Isso se refere ao caso da emboscada contra agentes do Immigration and Customs Enforcement no Texas. Acho que isso foi no começo do verão, se não me engano. Bem, agora o governo federal, o que deveria ter feito há anos, tratando esses grupos políticos organizados e violentos como terroristas.
Por decreto do presidente Trump, a Antifa foi declarada uma organização terrorista. E qualquer um que fizer parte dela, pelo menos a partir deste momento, participar, apoiar ou promover, será cúmplice do terrorismo. Eu não sei, como dizem, se essa lei tem efeito retroativo ou não. E aqueles que cometeram crimes receberão uma punição completamente diferente, já de acordo com essa nova lei. Muito bem, amigos, aqui está a história. 2 ativistas Antifa foram acusados de terrorismo por um ataque coordenado a uma instalação do Immigration and Customs Enforcement no Texas em julho. Isso não foi um protesto pacífico, nem um grupo de pessoas fantasiadas de sapos gritando em frente à instalação do Immigration and Customs Enforcement. Somos um povo e uma terra roubados. Isso foi uma emboscada planejada. Eles tinham coletes à prova de balas, explosivos, rifles, vigias e até atiraram no pescoço de um policial. E falando sobre o fato de que Antifa não é uma organização, bem, é difícil argumentar contra isso quando isso claramente foi organizado sob a bandeira da Antifa. Esses terroristas também se reuniram antes em uma casa segura da Trans-Antifa em Dallas, ligada a redes radicais, e tentaram iniciar um ataque guerrilheiro urbano. Aqui, isso é terrorismo interno por definição. E agora foram apresentadas acusações. Veja o que disse Kash Patel. Um grande júri indiciou 2 membros de uma célula ligada à Antifa, que atacaram um centro de detenção, agredindo agentes da lei e policiais. 20 pessoas já foram indiciadas. O ponto principal é que pela primeira vez sob ordem presidencial que classifica a Antifa como organização terrorista doméstica, acusamos essas 2 pessoas de apoio ao terrorismo por participarem da Antifa. O ataque foi coordenado e planejado por dezenas de pessoas para matar policiais e o policial Larry foi ferido no pescoço. Esses caras causaram tumulto no centro de detenção com fogos de artifício e depois trouxeram armas longas e rifles. Equipados com coletes à prova de balas e máscaras, abriram fogo contra as autoridades. Isso é prioridade para o presidente Trump. Devemos proteger homens e mulheres das forças de segurança. Antifa existe e é uma organização terrorista. Esta é a primeira acusação sob essa nova classificação. O FBI está rastreando o dinheiro e vamos destruir essas redes, pois há quem pague por isso. Vamos encontrá-los. Eles têm responsabilidade criminal igual a quem aperta o gatilho. Os que deram dinheiro, ensinaram, treinaram, fizeram lavagem cerebral, eles são igualmente responsáveis por esse ataque, por ferir o policial. E vou lhes dizer que aqueles que foram presos, muito em breve, vão começar a fazer o que, no jargão prisional, se chama de cantar. Ou seja, contar tudo o que sabem. Por quê? Porque na prisão, o romantismo do feito heróico e do sofrimento por uma ideia, seja lá qual for a ideia, aliás, se torna muito menos atraente do que parecia antes. A prisão é rotina, entediante, nada heróica, nada romântica. Pessoalmente, estive lá só por 3 dias. Percebi que lá é muito entediante. Na verdade, eu estive numa prisão militar. Por uma coisa pequena. Bem, adormeci. Acontece. Lá não é nada glamuroso e é desconfortável. Depois disso, nunca mais dormi. Não queria. Pessoas da ala e extrema esquerda afirmam que Antifa não existe, sendo apenas um estado de espírito. Blá, 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 blá. Você fala de 2 terroristas internos reais. Foram acusados por um grande júri. Se não são reais, como 2 pessoas foram acusadas e participaram de um ataque a uma instalação do Immigration and Customs Enforcement, eles devem ser reais. Recomendo que leiam a primeira frase da acusação, onde está escrito Célula Antifa do Norte do Texas, logo no início. E de onde essas pessoas estão cooperando e vindo, não é só do Texas. Estão incendiando tribunais em Portland, cometendo destruição em Los Angeles e o FBI já prendeu dezenas. Graças aos novos programas de investigação do presidente Trump, que classificam esses casos como terrorismo interno, abrimos várias investigações pelo país, analisando redes bancárias e financeiras. Nós os consideramos terroristas, assim como fazemos com a Al-Qaeda ou o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Os responsáveis por esse ato de violência serão processados agora que temos autoridade para isso. Se não existir essa organização, então o Departamento do Texas, Departamento do quê do Texas, organizou um ataque armado contra o ICE. Um ativista democrata de Kenosha, Wisconsin, foi preso e acusado de ameaçar matar agentes do AIS depois do seu vídeo viral no TikTok. Ele afirmou, quando estiverem caídos, o distintivo do AIS vai olhar para o céu e saquearemos seus corpos. Mal posso esperar pelos vídeos. O suspeito é Andrew Stanton, 38 anos,
E realmente, só pense por um segundo, você consegue imaginar aos 38 anos gravar um vídeo desses no TikTok? Que estupidez e embrutecimento. Acho que estão percebendo que esta não é mais a América, mas sim a de Joe Biden. Não, entramos oficialmente no país dos mágicos. Vocês são idiotas. Esse é um daqueles caras que mesmo aos 40 anos continua morando no porão dos pais, joga videogame de adolescente e se masturba com a porta favorita. E agora, se você entra nesse tipo de retórica, agora, se você participa desse tipo de comportamento, dessa retórica violenta, os federais vão te pegar. E eu digo, tudo bem, prendam cada um deles. Isso já não é mais política, isso é lei e ordem. Sei que os esquerdistas vão citar repressão a cidadãos americanos e prisão de dissidentes políticos, mas não é o caso aqui. Esta administração age corretamente ao perseguir, identificar, expor e prender quem ameaça de morte oficiais federais na internet, responsabilizando todos no país. E não, isso não é autoritarismo. É assim que uma nação civilizada se protege. É assim que padrões são estabelecidos e mantidos. Ameaças de violência, assassinato e linchamento não são liberdade de expressão. Isso não é liberdade. Emboscada armada contra agentes federais não é ativismo, é terrorismo. Esses monstros da Antifa estão percebendo que não temos medo deles. Mas eu garanto a vocês que esta administração está colocando medo no coração deles. Tenho certeza de que vocês perceberam isso, certo? Esses protestos radicais de esquerda ficaram pacíficos em Portland. Agora tudo está calmo por lá, o que é até constrangedor. É bobo e irritante, claro, mas pelo menos ficou muito mais tranquilo. O evento No Kings ocorreu quase sem problemas. Isso ocorre porque essas pessoas sabem que, se causarem confusão, esta administração as responsabilizará. Como eu disse, o live action roleplaying termina quando há consequências reais em jogo. Quando você sabe que será pego e punido. E não é só um tapinha na mão, mas anos de prisão. Jogar pedras em carros que passam ou incendiar lojas e escritórios de repente deixa de ser algo que você queira fazer. Na nossa legislação falta uma disposição muito importante, ou seja, a indenização por prejuízos. Digamos, incendiou uma loja e lá, para consertar, são necessários $20.000 mais $10.000 de lucro cessante. Dizem isso. No total, $30.000 era o valor para encontrar, prender, manter e julgar o criminoso. Bem, mais 20 mil, digamos, e tudo isso para aquela sociedade. Nós, a sociedade, a companhia de seguros, todos juntos vamos gastar $50.000 com você. Eu multiplicaria esse número por 3, pode ser até por 5, na verdade. E enquanto o réu não pagar o valor, eu o manteria bem, digamos, sob controle, como se diz. Se ele quiser, estando na prisão e trabalhando lá como torneiro, faxineiro, não sei. Metade do salário seria para seu sustento na prisão e a outra para a seguradora, que pagou o conserto ao Estado. O dinheiro gasto, o dinheiro gasto na captura, julgamento e manutenção do criminoso. Claro, quando se trata de assassinato, aí o cálculo é um pouco diferente, digamos assim, mas tudo, exceto assassinato, se encaixa perfeitamente no esquema. Devolva 3 vezes mais do que você roubou, quebrou, queimou ou o que foi necessário para te pegar. Mas por que morrer? Vocês suportaram esse pesadelo por tanto tempo? Pergunta certa. Boa pergunta. Vamos tentar entender. isso só aconteceu por tanto tempo porque os democratas permitiram e financiaram. Promotores democratas deixavam essas pessoas irem embora. Prefeitos e governadores de regiões azuis mandaram a polícia recuar. Durante todo esse tempo, a mídia chamava esses malucos nas ruas de manifestantes pacíficos, quando claramente não eram. E agora? Essa administração instaurou neles o medo do país, não fascista, mas das consequências, da lei. E de repente tudo ficou melhor. E eu digo a vocês, isso vai continuar, porque a maioria das pessoas não quer ir para a prisão por 25 anos. Eu não queria, porra. Acho que muitos outros também não gostariam, mas ainda não dão 25 anos por fraude no sistema eleitoral. E lá os democratas se sentem em casa. Bem, isso se em casa eles também falsificam, manipulam e mentem. O Texas está investigando mais de 2.700 possíveis imigrantes ilegais nas listas de eleitores.
Senhoras e senhores, a pergunta é: o que acontecerá nas eleições de meio de mandato no próximo ano? E Donald Trump venceu a votação popular em 2024. Isso é surpreendente, não é? E um dos principais problemas foi a imigração. Os americanos comuns estavam cansados. Eles disseram que isso é um problema. Joe Biden e os democratas estavam envolvidos no tráfico de crianças. Eu nem estou exagerando. Colocavam crianças de imigrantes ilegais em aviões e as espalhavam pelo país, deixando-as em lugares aleatórios. Trump identificou um caso em seus esforços pela lei e ordem, o que está causando o fechamento da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, Immigration and Customs Enforcement e Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Crianças escravizadas cultivavam maconha na Califórnia. A situação era grave. Agora, a questão é como a violência da extrema-esquerda contra funcionários do Departamento de Segurança Interna afetará as eleições de meio de mandato. Bem, os dados sugerem que, junto com a análise da Suprema Corte sobre a lei dos direitos de voto, isso pode levar os republicanos a quebrarem a tendência e manterem o controle do Congresso até as eleições de meio de mandato. Historicamente, o que acontece é que você tem um presidente, acontecem as eleições de meio de mandato e o partido de oposição vence. Normalmente isso acontece porque as pessoas culpam o partido que está no poder. É exatamente por isso que tudo muda de um lado para o outro. Você raramente vê os republicanos ganharem eleições consecutivas após 2 mandatos. Vimos ataques violentos, tentativas de assassinato, terrorismo contra o Immigration and Customs Enforcement, agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, atropelamentos, tiroteios, e acho que as pessoas comuns estão ficando assustadas. Apesar de tudo, acredito que um fator relacionado à imigração ilegal pode garantir a vitória dos democratas: o voto de imigrantes ilegais. Há uma matéria do Post Millennial e outros veículos publicada no dia 15. O diretor eleitoral de Minnesota admite que imigrantes ilegais podem votar com carteiras de motorista estaduais. Dos democratas pode contar com a vitória, a menos que consigam colocar ilegais nas listas de eleitores? O Post Millennial relata que o Texas encontrou milhares de imigrantes ilegais nas listas de eleitores após auditar os registros eleitorais. Virar o garfo. Na segunda-feira, a secretária de Estado do Texas, Jane Nelson, afirmou que mais de 2.700 possíveis imigrantes ilegais estão registrados para votar. Agora dá medo. Acho que podemos perder as eleições justamente por causa daquilo contra o que estamos tentando lutar, ou seja, a imigração ilegal. A decisão do governo Trump de dar acesso gratuito e direto desse conjunto de dados aos estados foi um marco. E nós valorizamos a parceria com o governo federal para verificar a cidadania daqueles que estão em nossas listas de eleitores e manter a precisão das listas eleitorais. O Texas conseguiu checar as listas de eleitores através do banco de dados, verificação sistemática de estrangeiros para benefícios. Verificação sistemática de estrangeiros para benefícios, que conseguiu confirmar 2.724 possíveis não cidadãos registrados para votar no estado da Estrela Solitária. O governo estadual enviou essas listas aos condados para realizarem as eleições. Realizar suas próprias investigações sobre a elegibilidade daqueles que foram identificados como não cidadãos. Se for determinado que eles violam o Código Eleitoral do Texas, essas pessoas serão encaminhadas ao procurador-geral Ken Paxton. Cada eleitor que foi sinalizado deverá fornecer provas de cidadania em até 30 dias. E se o governo não receber uma resposta, seu registro será cancelado. Cada pessoa tem o direito ao voto, que é sagrado e deve ser protegido. Solicitamos aos distritos que investiguem rigorosamente se há eleitores sem direito ao voto, assim como eles fazem com quaisquer outros conjuntos de dados que fornecemos. O banco de dados. Verificação sistemática de estrangeiros para benefícios é fundamental e seguirá sendo um dos principais que utilizaremos no Texas, para garantir que só eleitores qualificados votem em nossas eleições. Isso deve ser claro para todos e cada um. Afinal, é difícil imaginar que alguém nos Estados Unidos da América não entenda que é preciso verificar quem está votando. E isso além do fato de que pessoas que nunca deram nada ao país têm o direito de decidir junto conosco como e para quem o dinheiro ganho deve ser entregue. Ou seja, decidem que o dinheiro que não foi ganho, ou seja, que não é deles, eles decidem para quem dá, tirando dos cidadãos que trabalham. Maravilhoso. Eles dizem: na reunião do Comitê de Fraude da Câmara de Minnesota, terça-feira, a republicana Patty Anderson questionou como o sistema funcionaria. Citação: emitimos carteiras de motorista para qualquer pessoa sem exigir cidadania. Se alguém se registra e tem carteira de motorista, mas o número do seguro social está errado ou ausente, fica incompleto. Mas se eles vêm votar com a carteira de motorista, isso os regulariza? De repente está tudo certo, Linnell respondeu. Se um imigrante ilegal apresenta ao mesário eleitoral esse documento de identidade aceitável, isso remove o desafio da lista e eles têm permissão para votar.
Vice-presidente Anderson. Obrigada. Então, nós emitimos carteiras de motorista para todos, aqui não é obrigatório, não é necessário ser cidadão, é um documento de identidade com foto. Se alguém vem, se registra, tem carteira de motorista, mas o número do seguro social está errado, não tem ou algo assim, eles ficam com o cadastro incompleto. Mas se eles vêm votar com a carteira de motorista, isso de repente os torna aptos. Senhor Linel. Senhora Presidente, então a marcação na lista para alguém cujo registro estava incompleto. Se eles apresentarem ao juiz eleitoral esse documento de identificação aceitável, isso removerá o desafio da lista e eles poderão votar. Anderson, tudo bem. Aqui está. Seu problema. Talvez. Então, Obrigado, Sr. Linel. Só para esclarecer. Quem não é cidadão, mas apresenta carteira de motorista, pode ser autorizado a votar nesta fase do processo. Senhora Presidente, durante o registro, assim como ao entregar a cédula, cada eleitor assina uma declaração confirmando seu direito ao voto, incluindo o cumprimento de todos os requisitos de elegibilidade e que são cidadãos dos Estados Unidos. Senhor Linel, o eleitor na verdade não tinha direito ao voto. Essa informação será enviada ao promotor do distrito. Anderson, sim, ele é ilegal e poderá votar. Mas se depois alguém disser que ele precisa ser verificado, se alguém de repente apontar para ele e disser, e se a gente verificar essa pessoa? Se a verificação mostrar que ele não tinha direito, o voto dele, não haverá proteção. Mas isso sou eu que estou dizendo, não ele. Isso acontecerá depois que a voz dele e as vozes de milhares como ele forem ouvidas e as eleições terminarem. Por isso é incrivelmente importante depois verificar e riscar. O Partido Democrata parece estar perdendo pontos. Como já disse muitas vezes, nas eleições que acontecem depois das presidenciais, geralmente 2 anos depois, o que chamamos de eleições intermediárias, quem vence é o partido que não ganhou a presidência, ou seja, o partido que perdeu. Agora parece que até mesmo nas eleições intermediárias, os republicanos vão vencer. Não é 100% nem 90%, mas acho que é uns 50% e uns 52%. Os democratas, ao decidirem se opor a tudo que Trump faz, se colocaram numa posição idiota. Entre tantas obrigações, certamente haverá algo que o povo gosta em tudo o que ele faz. E os democratas vão se opor até a isso, baseando-se na doutrina, na posição de que tudo o que Trump faz é horrível. Ele é um ditador, ele é fascista e, como diz De Niro, clinicamente anormal. Mas até uma roda quebrada mostra a hora certa 2 vezes por dia. Quero dizer, mesmo que Trump seja quebrado anormal, pelo menos 2 vezes por dia ele mostra a hora certa. E isso também acabou sendo uma armadilha para o Partido Democrata. Por exemplo, o fechamento das fronteiras e a tentativa, por assim dizer, de limpar a América dos ilegais, especialmente, em primeiro lugar, dos criminosos. E os democratas que decidiram resistir a tudo isso, bem, esse é o apelo deles. Tudo o que ele faz é horrível. Agora, eles são obrigados a se opor à deportação de criminosos e à limpeza das ruas de assassinos, ladrões e estupradores. Então, o que vocês acham, pessoal? Qual posição o povo apoia? Trump exige proibir a participação de homens em competições esportivas femininas. Os democratas são a favor disso. O que vocês acham? Onde caipiras? E onde não são caipiras? Só pessoas normais, né? O que o povo pensa sobre isso? Trump quer diminuir a criminalidade nas grandes cidades. Os democratas resistem a isso. Ou seja, em outras palavras, eles dizem não, ou tem que deixar como está, ou tem que aumentar a criminalidade nas grandes cidades. Então, o que você acha? A população dessas cidades está com os democratas ou talvez com Trump? Acho que vocês já entenderam tudo, não vou me alongar muito. O que eles, os democratas, devem fazer? Eles tentam criar situações pelas quais o povo possa culpar o Trump. Em 2018, se não me engano, entre 2017 e 2019, durante o governo Trump, os democratas causaram o fechamento do governo. Bem, o final. Novamente, acho que foi no final de 2018, mas posso estar enganado. Segundo pesquisas, a propaganda fez com que 54% da população culpasse Trump, não os democratas.
Mas desta vez eles fizeram tudo igual, e apenas 44% acham que Trump é o culpado. Antes era 54%. Da última vez esperavam igual, mas agora são só 44%. Porque Trump já passou pelo primeiro curso, agora ele já está no segundo. Essa é a ideia. A ação fracassou. E em 2019, a violência nas ruas era apresentada como algo que continuaria enquanto Trump estivesse na Casa Branca. 60% da população decidiu que o vovô Biden traria ordem ao país. Mas os primeiros ataques da Antifa foram recebidos pela Guarda Nacional imediatamente. E a própria Antifa foi declarada terrorista doméstica. Então os democratas inventaram o não aos czares. Gastaram, segundo diferentes fontes, de 50 a 100 milhões de dólares para organizá-lo. Talvez tenham roubado metade no caminho, mas pelo menos receberam de vários Soros e esmoros algo entre 50 e 100 milhões de dólares para a realização. Na esperança de que o povo veja as massas de manifestantes e pense que pelos problemas o culpado é o Trump. E que sua popularidade caia, como caiu em 2019. Mas o povo desta vez viu que 90% dos manifestantes todos eles são brancos e claramente trazidos de asilos, porque ficam juntos, se agrupam em pequenos grupos e a popularidade de Trump não caiu, mas subiu mais, 1% sobre isso. Tudo o que está sendo feito agora são tentativas frenéticas, como dizem os americanos, de jogar macarrão molhado, pegajoso e meio cru na parede. E o chefe, será que algo vai grudar? Não sabíamos. Não sabemos, não saberemos até que aconteça, se vai grudar ou não no futuro, mas por enquanto não está grudando. Senhores, por favor, não se esqueçam de clicar no sininho, isso é importante. Os colegas técnicos me explicaram sobre o canal. Temos uma proporção muito baixa entre quem se inscreveu e quem clicou no sininho. Por algum motivo, isso para Sua Majestade, o algoritmo não é bom. Por isso, como dizem, sem sair do vídeo, clique no sininho. Aliás, inscreva-se também se ainda não for inscrito, porque quando isso é feito durante a visualização... De novo, não sei, como dizem, por que comprei, por que vendi. Pessoas muito mais inteligentes do que eu me explicaram assim. O algoritmo considera isso positivamente. Costumo ver os comentários nas primeiras 2-3 horas após o vídeo sair. Eu geralmente os leio às vezes, quando tenho tempo, e à noite também mais uma vez. Não respondo a todos, mas a alguns. Leio todas as mensagens, então desde já, muito obrigado. Os democratas estão à beira de uma guerra civil interna em seu partido ou de uma transição completa dos democratas para o caminho do socialismo e, consequentemente, depois talvez até do comunismo. Isso acontecia na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Democrática Alemã, hoje na Coreia do Norte, Cuba ou no fascismo. China, Irã e Rússia são variantes do fascismo. Muitos não ortodoxos. O democrata ficou horrorizado com Ocasio-Cortez, com Mangiame e com Sanders. Mas seus líderes, eleitos e indicados e outros, têm medo de beber. E fingem que eles são a velha guarda no comando e que eles comandam o Partido Democrata, o que não é verdade. Democrata, é fundamental conquistar a maioria no Congresso em 26 daqui a um ano. Eles vão fazer qualquer loucura, senhoras e senhores. E aí o macarrão grudado ficará na parede. Mas para nós, manter a maioria no Congresso, e quanto maior for essa maioria, melhor. É incrivelmente importante. Por isso, como disse Trump, fight, 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 que em russo significa Boris, 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 até logo.